A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata, seja muito bem-vindo. Mas antes do vídeo, um segundo para você deixar o seu like. Deixe seu like agora. Obrigado. Agora sim, vamos ao vídeo. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Meu nome é Crislene. Moro em Aracoiaba, no Ceará. Eu tive uma experiência com Deus e queria contar. É a experiência da minha conversão. Eu nasci em uma família feliz. Meu pai e minha mãe se amavam. Mas quando eu tinha 10 anos de idade, perdi minha mãe. Ela adoeceu e Deus a levou. Eu tinha 2 irmãos menores que eu. E quando minha mãe partiu, meu pai ficou só, numa situação muito difícil para cuidar de nós 3. Quando ele ia trabalhar, tinha que nos deixar com a minha avó ou minhas tias, só que elas sempre reclamavam e brigavam muito com meu pai por isso. Ele não tinha como pagar uma babá para cuidar de nós, então era sempre esse problema. Minhas tias falavam que não queriam meus irmãos e eu lá, porque nós dávamos muito trabalho. Eu lembro que eu chorava escondida quando eu ouvia isso. E meu pai ficava numa situação difícil, pois ele queria contar com a família para ajudá-lo, mas ninguém queria ajudar. Nessa época, o meu irmão mais novo tinha só 5 meses. Era um bebezinho. Eu tentava cuidar dele, dar banho, trocar fralda, dar mamadeira. Só que eu só tinha 10 anos e isso era trabalho demais para mim. Uma vez, eu ia dando uma queda no meu irmão ao tentar dar banho nele sozinha. Minha tia, vendo isso, brigou muito comigo. Quando meu pai chegou, ela contou isso e fez ele brigar comigo também. Claro que ela aumentou um tantinho. Minhas tias insistiam com meu pai que não podiam cuidar de nós, que não eram nossas babás. Eu acho que foi por causa de toda essa pressão que meu pai procurou casar com a primeira que ele encontrou. Uma mulher chamada Elizabeth. E se eu achava ruim as coisas na casa da minha avó, minha irmã, depois da festa do casamento, quando fomos para casa viver, aí sim eu vi o que era ruim. Essa mulher, Elizabeth, era toda boazinha com a gente, mas só na frente do meu pai. Porém, quando meu pai saía, ela me botava para fazer tudo em casa. Ela não fazia nada, não cuidava nem do meu irmão que era pequenininho, não fazia almoço, não fazia merenda para nós, nada, só fazia o jantar quando meu pai estava perto de chegar. O que ela gostava mesmo era de dormir o dia todo. Depois, ela encontrou lá em casa umas fotos da minha mãe, que meu pai havia guardado escondido. E ela ficou furiosa com isso, e também percebeu que eu parecia muito com a minha mãe. E realmente todo mundo na família diz que eu sou a cara da minha mãe, uma cópia. E aí, depois disso, ela começou a me perseguir e a me maltratar mais. Ela tinha ciúmes porque meu pai me amava. Ele era muito carinhoso comigo e com meus irmãos. Até ela começar a jogar ele contra nós. E aí, ela começou a inventar coisas para o meu pai de mim. Sempre que ele chegava, cansado e estressado, ela começava a aborrecer ele com suas reclamações sobre mim, até ele perder a paciência. Todos os problemas da casa e os problemas com os meus irmãos, ela dizia para ele que era culpa minha.
porque eu não a ajudava a fazer nada, sendo que era ela que não fazia nada. Aí meu pai brigava comigo, gritava e um dia ele chegou até a me bater. Aí o discurso dela foi piorando. Ela começou a dizer para ele que todos os problemas deles era por causa de nós, que ela não tinha a obrigação de cuidar de nós, que nós éramos muito trabalhosos, que eles não podiam sair, se divertir, nem passear, porque tinham que cuidar de nós, que nós dávamos muita despesa e essas coisas. E ela foi aborrecendo o nosso pai e tentando colocar o nosso pai contra nós. Daí em diante, tudo só piorou. A hora do meu pai chegar em casa do trabalho, que antes era uma alegria para nós, se tornou um tormento. E ao invés de correr para abraçá-lo quando ele chegava, nós começamos a nos esconder, eu e meus irmãos, porque sabíamos que aquela mulher ia começar uma confusão e ia acabar sobrando para nós. Quando eu fiz 12 anos, as coisas estavam tão ruins que às vezes eu ia dormir na casa da minha avó, porque essa mulher brigava muito comigo e meu pai já não dizia mais nada. E quando dizia, era assim: minha filha, obedeça a sua mãe, ela está cuidando de você, seja obediente, não responda, obedeça. E era só isso. Houve um dia em que ela queimou o feijão na hora do jantar. E meu pai não jantava se não tivesse feijão. Quando ele viu o feijão queimado no prato, ficou com tanta raiva que foi dormir sem jantar. E ela disse para ele que fui eu, porque ela pediu para que eu esquentasse o feijão para ele jantar e eu não reparei no feijão, não vigiei e ele queimou. Eu chorei, esperneei, mas o meu pai não acreditava em mim. Nesse tempo, começou a acontecer uma coisa estranha. Muitas vezes, quando minha madrasta se aborrecia comigo, ela batia em mim. Batia com a mão, batia de chinela ou batia com qualquer coisa que ela encontrasse pela frente. E às vezes me machucava muito. E eu não dizia mais nada para o meu pai. Só que algumas vezes acontecia algo, como eu já falei, bem estranho. Eu comecei a sentir que o meu espírito era puxado de dentro do meu corpo. E acontecia de eu ficar do lado de fora, olhando aquela mulher me bater, e eu não sentia nada. E quando ela terminava, eu voltava para o meu corpo. Isso aconteceu umas 3 vezes. E como eu não entendia, não falei nada para ninguém. Até que um dia, minha madrasta brigou tanto comigo que eu resolvi ir embora. Peguei minha mochila, botei umas roupas e saí. Eu ia para a casa da minha avó e implorar para ficar lá. Esse era o meu plano. Eu estava com tanta raiva, mas quando eu fui atravessar a pista, acho que eu estava com o meu pensamento não sei aonde, que eu não olhei para um lado nem para o outro, e fui atingida por alguma coisa. Só lembro de ver o meu corpo, do alto, caído no chão. E eu não senti mais nada, porque saí do corpo antes da batida. Aí eu fui levada por uma luz. Mas eu ainda estava com muita raiva, me lembro disso. Mas eu subi para uma luz e tinha alguém comigo, só que eu tentava olhar para trás, mas eu não conseguia. O meu pescoço não girava. Era como se aquela pessoa estivesse fazendo alguma coisa para que eu não me virasse e não pudesse vê-la. Então eu não consegui ver. De repente, ao invés de continuar subindo, a certa altura eu comecei a cair. E vi um buraco muito grande embaixo e começou a esquentar e a feder. E quando eu parei de cair, eu vi um portão enorme de ferro, todo enferrujado, e tinha um nome em cima dele, um nome com letras estranhas que eu não sabia o que era. Mas
Num momento, meus olhos começaram a ler aquilo, não sei como. Uma sabedoria entrou em mim e eu consegui traduzir. Estava escrito assim: Vale da morte e da tortura. Um calafrio me percorreu. E eu sabia que era o lugar onde estavam os pecadores, antes de irem para o julgamento do grande trono branco. Aquele lugar era um lugar intermediário, aquilo foi dito na minha mente. Era o inferno que um dia será lançado no lago de fogo. E olha que naquele tempo eu nem conhecia a Bíblia, nem sabia que ela existia, nunca tinha tido contato com ela, com nenhum crente, nunca tinha entrado numa igreja, nunca ninguém havia me falado sobre isso. Mas aquela voz começou a me ordenar: vá em frente, entre, ande. Eu estava aterrorizada, apavorada, mas uma força me fazia andar. E quando eu comecei a entrar naquele lugar, a primeira coisa que vi foi crianças lá. Crianças do meu tamanho, crianças sendo atormentadas por demônios. E também eu soube que cada pessoa era atormentada naquele lugar pelo demônio que ela servia na terra. Essas crianças eram possuídas. Ali naquele lugar, elas falavam palavrões e também blasfemavam contra Deus, assim como muitos outros adultos. Não havia diferença entre elas e os adultos nesse sentido. Eu vi demônios presos lá, presos em algumas paredes, em alguns montes que eu não sei dizer de que era, mas eles estavam presos, acorrentados. E também vi outros demônios soltos. Não sei por que alguns estavam presos e não sei por que outros estavam soltos. Isso não foi explicado para mim. Mas eu sabia que todos estavam sofrendo. Mas os demônios soltos descarregavam sua fúria nas almas condenadas. E aquela voz começou a me dizer que aquele lugar não havia sido feito para humanos, mas para os demônios. E essa passagem eu também encontrei na Bíblia depois. E aquela voz continuou me dizendo: esse lugar não foi feito para humanos, porém, eles escolhem vir para cá, quando rejeitam a salvação de Deus, que é o seu Filho. E eu pensava e não entendia. Eu pensava assim: espere um pouco, se existe uma possibilidade de escapar desse lugar tenebroso, por que essas pessoas rejeitaram? Não faz nenhum sentido. E eu olhava ao redor e parecia que os meus olhos estavam superpotentes. Eu via e enxergava pessoas a muitos quilômetros de distância. Pareciam que alguém queria que eu visse todas as coisas, nos mínimos detalhes que estava ali diante de mim. E havia pessoas rangendo os dentes. Havia pessoas gritando, havia pessoas dizendo palavrão, havia pessoas dizendo coisas feias com Deus. E elas reclamavam de tudo, da quintura, do ar, porque lá não tem ar. Você sufoca o tempo todo. Não tem nenhum vento, não sopra nenhum vento, só calor, calor e calor. E eu tentei falar com aquela voz, dizendo: eu quero ir embora, eu quero ir embora, me tire daqui, por que eu estou aqui? E a voz me respondeu: você partiu da terra com ódio. Naquele momento, eu comecei a chorar. E o meu coração começou a testificar comigo que eu era culpada e que aquele lugar me cabia. Mesmo assim, eu respondi: eu não terei ódio, nunca mais, de ninguém, eu juro, mas me tire daqui, por favor, me tire daqui. E enquanto eu clamava, eu também sentia que era tarde demais. E entendia que, enquanto eu estava clamando, conseguia clamar porque aquilo ainda me era permitido. Isso me marcou muito. Outra coisa que me marcou muito
foi o meu pensamento do que eu poderia ter feito pela minha alma e não fiz. Aí a voz começou a me falar. Na esquina da sua casa há uma igreja. Lá pregam a palavra da salvação. Por que você nunca entrou lá? Aí eu lembrei daquela igrejinha da esquina. Era verdade. Havia uma igreja ali e eu passava por ali todo dia. Eu passava bem na porta e eu via as irmãs reunidas ali dentro e louvando e orando. Aquele era o meu caminho para ir para a escola. Mas o que acontecia é que eu estava tão cega pela minha raiva e pelo meu ódio, tão intertida com os meus sofrimentos, que não tinha tempo para mais nada. Muitas vezes eu senti vontade de entrar lá, eu me lembro, mas nunca entrei. Eu estava com tanta raiva das pessoas, das minhas tias, do meu pai, da minha madrasta, que eu só queria evitar todas as pessoas. Eu estava começando a pensar que todas as pessoas eram más, estava começando a me isolar. Então, tudo que eu queria, quando voltava da escola, era chegar logo em casa e ficar a sós com a minha dor, e chorar sem ninguém ver, sem ninguém me perturbar, sem ninguém me perguntar nada. E agora, ali, eu percebia que Deus esteve tentando chamar a minha atenção, e eu não entendi. E agora a minha alma estava perdida. Nessa hora, eu comecei a berrar, literalmente. Eu levantei a minha cabeça e comecei a berrar, como todas as outras pessoas ali, porque eu entendi que nunca sairia dali. E foi nesse momento que eu abri os meus olhos e, de repente, eu estava na minha cama. Acordei gritando e havia pessoas ao meu redor, minha madrasta, meu pai, minha avó, e ninguém entendeu nada. Um correu para pegar um copo de água, meu pai começou a sorrir porque eu havia acordado. Enfim, foi um corre-corre. Mas eu, assim que abri os olhos, comecei logo a procurar, dentro daquele quarto, a minha madrasta. E dei de cara com ela assim, na beira da minha cama. E então eu não perdi tempo, estendi os meus braços para ela e pedi que ela me abraçasse. E chorando, pedi perdão. E depois abracei meus irmãos e abracei meu pai. Aí me contaram que eu havia sido atropelada por uma bicicleta. Até hoje eu tenho as cicatrizes nos meus braços dos ferimentos. Depois disso, passei uns dias muito mal, depois que voltei, com o corpo todo dolorido. Vomitei muito por muitos dias, demorei muito a me recuperar. Mas, quando fiquei boa, fui à igreja todo domingo. Eu ia à igreja sozinha, mas ia feliz, porque decidi que ia cuidar da minha alma. E a partir dali, eu fazia tudo feliz. Eu limpava a cozinha, ajudava a cuidar dos meus irmãos, fazia tudo que minha madrasta me mandava, com um sorriso nos lábios. Nenhuma tarefa chegava perto de se comparar com o lugar onde eu estive. Eu tinha total conhecimento e entendimento que havia ganhado uma segunda oportunidade. E eu era muito grata. Depois que se passou um bom tempo, mais de 3 anos, eu comecei a ter coragem de contar aos meus pais, à minha madrasta, às minhas tias, sobre a minha experiência. E alguns creram. Primeiro, o meu pai. Ele acreditou que chorou. E ele foi o primeiro a me acompanhar à igreja. A minha madrasta, no começo, implicou muito com ele, mas depois não teve jeito. Ele disse que iria, mesmo que ela não fosse. E com bem pouco tempo, ele aceitou Jesus na sua vida.
Depois começou a levar os meus irmãos. E aí, quando íamos para a igreja, ela ficava sozinha em casa. Até que um dia, num domingo, meu pai chegou para ela, a abraçou e disse: "Vamos conosco, por favor." E ela aceitou e foi. E nesse mesmo dia, o Espírito Santo de Deus a tocou, e ela também aceitou Jesus. E hoje todos nós somos cristãos. Claro que isso aconteceu há muito tempo. Eu não moro mais com eles, nem meus irmãos. Todos nós somos casados, cada um tem o seu lar, mas todos somos cristãos, para a glória de Deus. E eu nunca vou esquecer dessa experiência. Até hoje, estou firmada nos caminhos do Senhor, porque amo Jesus Cristo e não vou nunca desprezar a salvação que Deus enviou para nos livrar daquele lugar tão horrível. E apesar de fazer muito tempo que eu passei por isso, nunca vou esquecer o terror que passei naquele lugar. E em nome de Jesus, nunca mais voltarei para lá. Amém.